E por causa deste incidente, os Estados Unidos têm o direito de intervir em matérias importantes. Este arcebispo, em 1903, que quando os Estados Unidos controlar o mundo, a Igreja Católica estará a controlar o mundo. Aqui o ex-presidente dos Estados Unidos recebe a hóstia. Esta é contra a lei canónica. Só se pode receber a hóstia se é católico. Então é um católico secreto. Ele diz que é batista. Ela usa este símbolo de uma águia que se levanta das cinzas. E este é um símbolo de Lúcifer. Esta é Margaret Thatcher em preto. Carter em preto. Presidente do Japão em preto. E que dizer da África? Idi Amin é um assassino em massa. Consegue viver até morrer em luxo, exilado, na Arábia Saudita. Na África do Sul, o ex-governador branco, aqui está ele a dar um símbolo maçónico, juntamente com Kissinger. Aqui, o presidente que se livrou do governo branco recebe um cumprimento maçom e o Nelson Mandela está a observar. E aqui, Mandela, neste artigo, está a ser comparado a Jesus Cristo. E está a receber a hóstia de um arcebispo de Cape Town. Mas ele diz que não é católico. Isto é contra o cânon sagrado. Ele deve ser católico. Ele casa novamente com a viúva do Samora Machel. Samora Machel disse: se Cristo estivesse vivo hoje, eu esmagaria a sua cabeça. E ele morreu com a sua cabeça esmagada. E aqui ele recebe um símbolo hindu, estes círculos na testa, tal como o Papa. Ele teve um casamento judaico, ele teve um casamento muçulmano e teve um casamento cristão. Em 1992, portanto, este jornal disse que Mugabe iria expulsar os brancos. No Zimbábue, os brancos têm que ir. Aqui, em Namíbia, os brancos têm que ir, têm que ser expulsos. Na África do Sul, os brancos têm que ir, têm que ser expulsos. Milhares e milhares de proprietários assassinados. Porquê? Porque eles eram todos protestantes. Então, será que isto é só contra brancos? Não. Se vocês pensarem na nação Zulu, é negra. Milhares de Zulus foram assassinados. E a nação Zulu dividiu-se em dois, porque eles são protestantes. Então eles não podem governar. The Kozai vai governar. É o Mandela. É católico. Vamos olhar para outra nação que é negra. Etiópia. A Etiópia guardava o sábado. Eles eram protestantes. A Etiópia hoje está destruída. Muita pobreza. Fome. A guerra final foi durante a Segunda Guerra Mundial. Mussolini mandou um exército para a Etiópia para matá-los, para aniquilá-los. Ele não estava a lutar a guerra na Europa. Aquela era uma guerra religiosa que estava a ser camuflada como uma guerra normal. É por isso que o presidente da África do Sul não critica o presidente do Zimbábue. Porque vocês podem ver, eles são companheiros. Ele era um académico de Rhodes, que é uma universidade. E, portanto, eles pertencem aos Iluminados. Aqui está o Zimbábue. O Zimbábue está destruído. Mas olhem o que eles estão a construir. A província jesuíta do Zimbábue. E aqui edifícios novos em folha que são construídos pelos jesuítas. A nova ordem que se está a erguer do caos. Protestantismo destruído e governa o catolicismo. Aqui está o símbolo de armas da África do Sul. É a fênix que está a erguer-se sobre as cinzas. É o reino de Lúcifer. E tem uma coroa de mitra com 7 pontas. E vamos olhar para o novo governo. De onde é que este novo governo tem as suas leis? Eu quero vos dizer que em Portugal, esta é a vossa lei também. Vocês só não sabem disso. Deixem-vos mostrar um pouco aquilo que o novo mundo irá ser para si. De acordo com a lei canónica, toda a propriedade pertence à Igreja de Roma. Qual é o pensamento económico por trás da Igreja Católica? Vem de Tomás Aquino. E a teoria de Tomás de Aquino é que todas as possessões são possessões comuns. Ele diz, quando as pessoas têm demasiado, isso deve ser dado aos pobres. Ele diz, os bens são um direito de todos e quando há uma necessidade, então não há nenhum pecado quando se tira a propriedade de uma pessoa. Então, está muito bem,
Então, a Igreja Católica ensina-vos que podem ter propriedade privada. Mas essa propriedade privada é para suprir a necessidade de outros. Vocês só são os mordomos. Não é pecado se tomar a propriedade de uma pessoa, mas também podemos tirar a propriedade de uma pessoa para outra pessoa. Eu não estou a inventar, isto é Tomás de Aquino. Vamos agora ver João Paulo II, a encíclica de preocupação social. E ele vai citar Tomás de Aquino. Ele diz que a propriedade está sobre uma hipoteca social e pertence à Igreja. É a Igreja que deve decidir quem é que fica com a propriedade. Este é o Paulo VI a falar sobre o progresso das pessoas. Num livro que escreveu, cada pessoa tem o direito de achar o que é necessário para si mesmo. E isto significa mesmo bens que são criados. E tudo deve ser subordinado a este princípio. Uau! Vamos então citar um pouco mais à frente o João Paulo II. Se está numa necessidade extrema, você pode tirar das riquezas dos outros. Isto é extraordinário. Uau! Todos os bens, diz o João Paulo II, não somente aqueles bens como a natureza, mas também bens manufaturados. Isto é interessante, muito interessante. Nos tempos antigos, o governo quebrava a lei de Deus. O novo governo, através de direitos humanos, livrou-se da lei de Deus. Nos tempos antigos, se alguém viesse à sua casa, e teria pessoas lá em casa, se alguém viesse à vossa casa, vocês chamavam a polícia e essas pessoas eram expulsas de vossa casa. Se algumas outras pessoas podem vir uns estranhos à vossa casa, vocês não podem expulsá-los. A mesma lei está em vigor na Europa, em Inglaterra. Se eu for de férias e eu volto, regresso, a minha propriedade pode ter desaparecido. Se eu entrar na minha casa e encontrar a minha criança morta, e eu encontro um homem a violar a minha esposa, e eu entro, e ele salta, posso matá-lo? Nos tempos antigos, sim. E ficavas um herói nos jornais. Mas agora o que é que acontece se o fizeres? Vais para a prisão por assassino. Porque tu tens que provar que aquela pessoa queria te fazer a ti um mal físico. Mas a criança já está morta, já não pode fazer mais mal à criança. Ele já não está a violar a esposa, já parou de fazer isso. E se não tiver uma arma para defender, não se pode defender. É por isso que eles podem matar os fazendeiros e tirar-os da terra. E podem assaltar carros e matarem as pessoas. E a lei protege-os. Nós tivemos um caso recentemente de 5 pessoas que atacaram um ciclista. E ele defendeu-se. E ele matou 2 pessoas com a sua pistola. E ele feriu um outro. E ele está na cadeia por assassino. Este é o governo da nova ordem. Vocês já ouviram falar desta frase, redistribuição de riqueza? Sim. Digam um outro nome para redistribuição de riqueza. É chamado roubar. A Bíblia diz, não podes nem roubar, nem cobiçar aquilo que pertence a outra pessoa. Portanto, isto será a nova questão social e vai requerer uma interferência do governo muito efetiva. Todos os papados, as encíclicas dos papas dizem o mesmo. Portanto, o Estado tem que ser absoluto. O Pius XI diz que a liberdade económica deve acabar. Não vai poder apontar uma pessoa que queira no mundo. Se 20% da população no mundo são homossexuais, então tu tens de ter 20% de população homossexual companhia no seu trabalho. Então a Igreja Luterana na Alemanha teve que apontar 360 pastores para coadunar com esta nova legislação. João Paulo II diz que não há propriedade privada. Vocês só pensam que têm propriedade privada. Estes são todos os direitos humanos que o governo tem que defender. É muito longa, muito longa. Uma lista longa. E tudo tem que estar disponível. O governo tem que interferir mais e mais. Isto é chamado de fascismo. Controle total do indivíduo. Só uma vez forem visitar os Estados Unidos. É pior irem agora do que ir à Rússia nos tempos antigos. Nós estamos num momento em que aquela nação vai controlar todo o mundo. Aqueles que têm no mundo, de uma forma percentual, são, por acaso, protestantes. E o caos está nas nações protestantes. E Lúcifer vai governar o planeta. Então o Papa está a apelar para uma nova ordem mundial
Em 1991, quando as Nações Unidas celebraram o 50º aniversário, ele voltou a apelar e depois em St. Louis tiveram uma celebração com todas as nações do mundo, simbolicamente vieram e curvaram-se diante do Papa. Enquanto um coro ecuménico cantava, todo o mundo veio te adorar, meu Senhor. It was great. A great feeling of excitement, of peace, unity, of love. Peace, love, and unity. Unity. Yes.